Olá, meus irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus. É com grande prazer que nós estamos mais uma vez reunidos para levar em consideração mais um estudo da nossa lição bíblica. Nós temos a alegria de ter dado início a mais uma série de lições bíblicas, sábado passado, e hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que é essa aqui, ó. O tema da nossa lição central é esse, o sentido da vida. Mas antes eu quero orar com vocês, quero agradecer a Deus, juntamente com nossos irmãos, e que esse estudo seja para a glorificação do nome do Senhor e edificação das nossas vidas. Então, se você puder, neste momento, feche os seus olhos e vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse estudo. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de, mais uma vez, ministrarmos este estudo bíblico. Nós vamos, Senhor, estudar na Tua palavra e esperamos, ó Deus, que a Tua graça continue conosco e que sejamos edificados pelos Teus ensinos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos estudar então a lição. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus por este momento de estarmos reunidos, agradecer ao Senhor Jesus também pela sua vida que está nos assistindo neste momento e que vai compartilhar conosco mais um estudo da palavra do Senhor. E falando em compartilhar, eu gostaria que neste momento você, em ligeiro tempo aí, e comunicasse com outros irmãos, compartilhasse esse canal e pedisse para que mais pessoas assinem o nosso canal. Nós queremos ultrapassar aí o número de 500 assinantes e queremos que você nos ajude. E assim outras pessoas possam também ser edificados pela palavra do Senhor. Amém? Compartilhe aí, nos ajude. E daqui um pouquinho, às 10h30, vai começar o nosso culto e você também estará nos ajudando nessa transmissão. Bom, a nossa lição bíblica, a nossa escola bíblica, nós temos por objetivo citar aqui a missão. E a missão da escola bíblica é transformar as pessoas em discípulas de Cristo através do ensino e da prática da palavra de Deus. Amém? Muito bem. Está comigo hoje aqui o nosso irmão Diácono Wesley. Mais uma vez a gente o convidou e ele veio de bom grado, está aqui conosco. E eu quero que o Diácono Wesley cumprimente nossos irmãos e dê sua palavra aí de satisfação de estar conosco. Fique à vontade. Aos irmãos e amigos, pastor Valdeci, graça e paz, feliz sábado a você. Amém. Mais uma vez o Senhor nos proporcionou, agradeço o privilégio de estar aqui para estudar com os irmãos um tema tão importante para os dias atuais, né? Essa lição é uma lição maravilhosa, eu convido você, meu irmão, participe, pegue a sua lição, a sua Bíblia, divulgue no seu Facebook, divulgue no seu WhatsApp, para que mais irmãos possam estudar conosco. Então, é uma grande satisfação, é uma grande alegria estar aqui nesse dia para estudar com os irmãos. Amém, graças a Deus. Muito bem, meus queridos. O tema da nossa lição de hoje, a lição de número 2, prazer a todo custo. Esse é o tema da nossa lição de hoje, prazer a todo custo. O texto base é o texto de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revela inútil. Aí é o texto de Eclesiastes 2:1. E para que você fique bem familiarizado com o nosso estudo de hoje, o capítulo que vai ser discorrido no estudo é o capítulo 2 de Eclesiastes, pois este é o tema central da nossa lição. O sentido da vida, estudos baseados aí em mensagens de Eclesiastes e cantares. Muito bem, Diácono Wesley, a gente tem um objetivo da nossa lição. Por favor, cita para nós aí, por gentileza. O objetivo dessa lição, irmãos, é refletir sobre quão prejudicial é encarar a busca pelo prazer como a principal finalidade da vida e entender qual é a fonte da verdadeira satisfação. Então, nós vamos aprender hoje, nesse objetivo, pastor, Sim.
de ver e entender que é prejudicial encarar a busca pelo prazer como uma finalidade central da vida. E hoje nós vamos entender com clareza nas Escrituras, e com auxílio de Eclesiastes capítulo 2, que isso não é a fonte final de satisfação. Com certeza. Não é a fonte final de satisfação. Eu queria fazer um comentário breve sobre prazer a todo custo. O que nós vemos hoje, pastor, que as pessoas são assim tão consumistas. Como assim eu posso entender prazer a todo custo? Às vezes a pessoa comprou um smartphone, né? E a tendência é que as coisas evoluem tão rápido que esse desejo de ter, esse desejo de comprar, faz com que a pessoa faz coisas assim irreais. Tipo, ficar a noite inteira na fila. A noite inteira na fila, Black Esperando. Friday, esperando. Eu vou comprar, eu tenho que ter. Às vezes, pastor, a pessoa está com o cartão já estourado, mas por esse prazer de comprar e de ter, ele acaba fazendo loucura, né? Então é prazer a todo custo. Eu tenho que ter a todo custo. Eu tenho que fazer isso a todo custo. Não importa se o meu nome vai para o SPC ou Serasa, eu tenho que ter. É o meu prazer, né? Eu sou consumista. Né? Infelizmente, é falta de prudência, né? Sim. Porque a questão da pessoa querer ostentar uma marca, né, seja ela de um aparelho eletrônico, ou de uma marca de roupa, ou de um veículo, né, às vezes, sem prudência, leva ela a prejuízos futuros irreparáveis. Né? Sim, sim. Eu lembro quando eu era jovem, antes de eu casar, que eu ostentava bastante. Então, eu tinha que ter Reebok, Nike, eu tinha que ter as coisas de primeira. E isso era uma busca incessante. Aí eu casei. Aí as coisas mudaram, né? Eu não vivo mais para mim, eu vivo agora para minha família. As coisas mudaram, verdade. Muito bem, meus queridos. Vamos então para a nossa introdução, a introdução da nossa lição bíblica. Eu gostaria de compartilhar uma leitura com vocês, dizendo o seguinte: prazer a todo custo. Pensando nisso, apresentar que é em torno dessa busca que muitos gastam seus poucos anos de existência, infelizmente. Por estes, o prazer é encarado como um fim em si mesmo, ou seja, a vida inteira buscando prazer nas coisas que ele consegue enxergar no horizonte da sua ótica. E aí nós temos uma palavrinha, que é uma palavrinha de origem grega, que vai nos dizer que isso é hedonismo. O que é o hedonismo? É uma filosofia que coloca o prazer como bem supremo da vida humana. Ou seja, eu tenho que lutar em busca do prazer, o bem supremo. Quer dizer, o bem supremo, ele passa a ser maior que a vontade de ter Deus. E torna-se a base sobre a qual tanta gente tenta firmar a sua própria vida. Isso é hedonismo. Colocar prazer nas coisas sem pensar no que está acima, no nosso caso do Eclesiastes, pensar naquilo que está acima do sol. Contudo, este é o caminho correto? A resposta é um sonoro não. Né, Diaco? Não é. De forma nenhuma. Você querer ter prazer acima de tudo, ou seja, o prazer nas coisas a qualquer custo e ter aí o prazer supremo na vida humana. A filosofia de colocar o prazer, né, seja o prazer em realizar seus sonhos na vida intelectual, financeira, relacional, né, do trabalho ou qualquer coisa do gênero. Meus irmãos, a experiência do rei Salomão descrita no livro de Eclesiastes, capítulo 2, muito nos ensina a esse respeito. Ele tentou alcançar a felicidade por meio do prazer encontrado nas riquezas, no legado e no trabalho, mas acabou constatando que isso lhe trouxe profunda decepção. E, infelizmente, trouxe. Viver em função do prazer é como correr atrás do vento, isto é, não tem sentido e não vale a pena. Não vale, não adianta. Né? Vamos olhar para o texto no capítulo 2 de Eclesiastes. Deus é favorável que o ser humano obtenha prazer, satisfação e alegria, desde que isso ocorra de modo moralmente saudável. Leia aí o versículo 23 do capítulo 10 de Provérbios. Mas Deus repudia a ideia do prazer fútil
como fonte de completa satisfação, visto que este é um grande equívoco. Então, Deus repudia. Você que fica com a ideia do prazer fútil, buscando como ela sendo a fonte da completa satisfação. Salomão entendeu isso na prática. Ele disse: vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Capítulo 2, versículo 1. Para melhor compreensão desse trecho de Eclesiastes, nós vamos analisar alguns itens importantes que podemos encontrar aí no capítulo 2. Salomão propôs em seu coração algumas coisas e não foram bem-sucedidas. E nós vamos dar título a esse primeiro tópico, com os olhos no texto, a insensatez das riquezas. A insensatez das riquezas. E aí nós vamos entender que Salomão propôs no seu coração buscar a satisfação plena no prazer, na alegria, mas logo concluiu que tal busca se revelou inútil, de modo que rir era loucura. Ou seja, o termo riso tem a ver com divertimento de um jogo, de uma festa ou escárnio. Durante um certo período, a diversão foi o caminho trilhado pelo monarca, pelo rei Salomão, na tentativa de preencher o vazio do coração. Será que nós podemos encontrar alguém que está nessa caminhada procurando preencher o vazio do coração atrás do jogo, atrás de uma festa, atrás de um escárnio, ou seja, de um momento de humor? Temos. O interessante aqui no pastor Eclesiastes 2:1, que ele fala, vou experimentar a alegria. A gente vê hoje isso. Muitas das vezes a pessoa é jovem, não tem experiência de vida, mas ele fala, ó, eu sou novo, eu vou correr atrás da vida, eu vou experimentar a vida, eu vou descobrir as coisas da vida, eu vou correr atrás disso, porque isso vai me trazer prazer. O senhor falou do jogo. Hoje a gente vê muitas pessoas que buscam prazer no jogo. Embora isso seja um jogo que possa trazer prejuízo para a pessoa, mas o prazer de estar lá, o prazer dela querer jogar, acaba fazendo com que ela não enxergue isso. Né? Então, isso é um risco que muitas pessoas ocorre hoje, né, hoje em dia. Querer buscar prazer no jogo, na bebida, nas festas. Esses dias eu estava acompanhando a rede social e um jovem estava proibido por causa da pandemia de curtir, curte rave, né? E parece que teve um momento que eles conseguiram furar aí a questão da pandemia e ele fala uma frase, como eu senti falta disso, como eu gosto de estar em torno disso, como eu gosto de viver isso. Ou seja, o prazer é estar naquele momento, né? E isso o Salomão fala que é uma coisa inútil. Né? Inútil. O prazer, principalmente nessa questão de preencher o vazio através do jogo, né? É prejudicial para a pessoa e para a família. Né? Pra família. Em que o rei Salomão buscou prazer? Na sua riqueza, Salomão não se tornou conhecido apenas por sua sabedoria, mas também por sua pompa. Era um rei esplendoroso de riqueza. Então Salomão resolveu ostentar o que sua riqueza lhe proporcionava. Aí nós vamos ver o que ele mostrou através da sua riqueza. Ou seja, com a sua riqueza, ele proporcionou banquetes com vinhos, muitas mulheres, músicas, edifícios, muitas casas, né? Jardins, muito luxo, conforme ele mesmo observa. No versículo 8, ele vai dizer lá assim, ó, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros. Ou seja, ele, com toda a sua sabedoria, que ele não era nenhum tonto, era muito sábio, mas ele não teve sabedoria para administrar a riqueza que possuía. Né? Apesar de conseguir usufruir de todas as regalias que o dinheiro podia fornecer, o sábio ainda se sentia insatisfeito e vazio. E aí está uma grande lição, né, Diácono? Sim. A pessoa pode usufruir de várias regalias porque tem muito dinheiro, mas preencher o vazio, não consegue. Não consegue. Acredito, pastor, que a pessoa ter dinheiro, ter riqueza, não é errado, né? Uhum. Mas no momento que a pessoa coloca isso em função de si mesma, ou seja, vira um escravo
de dinheiro, viram escravo do trabalho. É aí que entra, né, o grande problema, a grande dificuldade. Então, existe um clichê por aí que as pessoas afirmam, e não queremos dizer que seja verdadeiro, mas é importante pensar de que há uma afirmação dizendo que dinheiro por si mesmo não traz felicidade. Dinheiro por si mesmo não traz felicidade. Não vai afirmar isso com toda a categoria, mas se você for analisar na frieza da letra, em si mesmo ele não traz mesmo, né? Você pensar que vai ser feliz porque tem muito dinheiro, porque vai conseguir as melhores marcas, está nos melhores lugares e está nas melhores companhias em alta sociedade. Não vai conseguir preencher o vazio. Salomão, né, teve isso, né? Ele teve. Agora, veja só, tem gente que acha que se ele estiver presente nos lugares de pompa, né, nos lugares de elite, da alta sociedade, ele vai ser feliz. Quando, na realidade, a gente vai encontrar nesses lugares as pessoas que não conhecem a Cristo, procurando satisfação em bebidas, em drogas, em danças, ou seja, no vício, né? A busca pela satisfação plena no prazer proporcionado pela riqueza é insensatez, pois no dizer do sábio, não passa de vaidade. Se você busca prazer nas riquezas, isso é insensatez pura. Insensatez o que? É loucura, né? Porque isso é vaidade. Logo, não há proveito duradouro em tal empreendimento. A pessoa, ela sai, vai para um determinado lugar, ela adquire algumas coisas, tem prazer ali momentâneo. Quando volta para casa, aí que vem o vazio. O vazio parece que aumenta, né? Uhum. Parece que o vazio aumenta. Foi só aquele tempo, né? Durou só aquele tempo. Aquele momento ali. Aquele momento. Muito bem, meus irmãos. Vamos então para o segundo tópico. Nós vamos falar sobre o momento rápido aí dos prazeres, ou seja, vamos falar da efemeridade do legado, né? Aí nós vamos entender que após a ter-se uma busca frustrada por satisfação plena por meio das riquezas, o sábio rei passou a analisar se obteria sucesso por meio do legado, aquilo que se construiu ao longo da sua vida. É como chegasse na velhice e dissesse assim, olha para trás, olha quanto patrimônio, olha meu império. Aí eu pergunto, quando Salomão olhou para trás, que viu todo o império dele, eu pergunto, o que ele descobriu, diácono? O que ele descobriu? Quando ele olhou para trás e viu tudo assim, o que ele descobriu? Né? Que o legado dura pouco tempo, é efêmero. É efêmero. Dura pouco tempo. Dura pouco tempo, né? Podemos projetar grandes realizações em vida, mas no final das contas, nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Olha só. Eu acho que tenho na minha mente, pastor, que a gente, como cristão, tem como legado a nossa vida cristã. Né? As riquezas, se tivermos ou quando partirmos, elas vão ficar. Mas o cristão, se ele deixar um legado de servo de Deus autêntico, que viveu a palavra, que buscou viver a palavra, esse legado não tem preço. É verdade. Porque você vai ser lembrado pelas coisas boas que você fez através do Evangelho. Né? Salomão olhou para trás, ele tinha muita coisa. Muita coisa. Mas hoje em dia, o cristão, ele é lembrado pela sua carreira cristã. Um exemplo, hoje nós não temos mais em vida o meu avô, presbítero José Martins, o meu tio, presbítero Sebastião, mas o que eles deixaram de legado para a gente? O que eles deixaram de legado para mim, o meu avô, o meu tio Sebastião deixou para o senhor e para a sua família? A vida pontual de ser um cristão temente à palavra de Deus. Eles vão ser lembrados durante a vida, nossa vida toda, pelo legado que deixaram aqui da terra. Então, se no começo a gente viu Salomão com muito dinheiro, buscando riquezas, e ele falou, isso é inútil, né? Aí, quando ele olha para o legado dele, assim, ó, do patrimônio, que é do império e tal, ele falou, isso também é inútil. Isso também é inútil. E esse comentário que você faz da pessoa que teme a Deus, ou a palavra do Senhor no livro do Apocalipse diz que as obras seguem do cristão. Então, é importante pensar nisso aí, né? Que o legado, ele dura pouco tempo. O legado terreno dura pouco tempo. Sim. Né? É bom pensar nisso. Até mesmo a sabedoria, que é uma herança útil de se transmitir às gerações futuras, tem sua continuidade ameaçada entre aqueles que dela deverão usufruir.
Você pode ser um grande escritor, um grande filósofo, Sim. você pode deixar um grande legado de sabedoria. Mas não demora muito Best-sellers, tempo. né? Você pode escrever livro aí que se torna best-seller, mas futuramente Será esquecido. vai ser esquecido. É certo que mesmo sabendo que um dia teremos de sucumbir à morte, é melhor viver com sabedoria os poucos dias que temos, pois ela é melhor que a insensatez. Claro, ser sábio é melhor que ser insensato. Mas lembrando que esse legado também acaba ficando. Acaba ficando. Contudo, nem todos dão o devido valor, nem o seguem. A pessoa pode lembrar de fulano, olha, era um bom mestre, mas fica no esquecimento. A gente vai lembrar dos conhecimentos espirituais dados por Cristo, que perdura até hoje, e pelos apóstolos, pelos discípulos. Mas naquela linha que você comentou, legado espiritual, da palavra, que vai transformando vidas. Mas conhecimento secular, ele vem e vai. Ele pode ficar uns dias, algum tempo a mais aí, enquanto você está vivo, ou uns anos depois. Mas acaba caindo no esquecimento. É efêmero, Sim. Passa logo, né? Você vê, eu me formei em técnico eletrônica. O professor fala, rapaz, se a sua esposa ler, tá bom. Olha Porque aí. ninguém vai, nem você mesmo, daqui umas 2, 3 semanas, vai se lembrar desse trabalho que você fez, e é verdade. É verdade. Passa, né? Falando ainda da efemeridade do legado, será que vale mesmo a pena edificar a vida em metas perecíveis, ainda que essas sejam extraordinárias, em nome de um legado que poderá durar menos do que se imagina? É isso que você acabou de falar. Tem pessoas que ela vai se debruçar em cima de um trabalho de conclusão de curso, que é um TCC, ou mesmo ela vai se debruçar em cima de uma tese de doutorado, apenas para passar no curso, Sim. ou para adquirir ali o certificado. Mas, às vezes, nem ela mesma vai ler aquele livro como uma pesquisa futuramente. Por quê? Porque passa rápido, talvez ele vai se especializar em outra área. Então, fica a pergunta, será que vale mesmo a pena edificar a vida em metas perecíveis? Será que vale a pena mesmo? Quer dizer, viver sabiamente é importante. Você se formar, você ter boa formação, é importante. Mas lembrando que isso é passageiro, não pode esquecer disso. O conhecimento é passageiro. E se após partirmos dessa vida, os frutos dos nossos esforços sucumbirem nas mãos de pessoas descuidadas, o que você fará? Né? De repente, você pode fazer essa pergunta. E se, quando eu morrer, tudo aquilo que eu me esforcei para fazer ficarem na mão de pessoas que não estão se esforçando para tal? Né? De que adiantou tanto empenho, né? Lutar tanto? Terá sido como correr atrás do vento. Salomão vai falar sobre isso. Você se dedicou, você se esforçou, você não teve nenhum tipo de dedicação a Deus, vamos dizer assim, malhou em cima daquele prazer do conhecimento, e, no entanto, é efêmero, passou logo, ou seja, correu atrás do vento. Né? Correu atrás do vento. Jacques Louis, nós estamos partindo aí para o terceiro tópico, que é a insuficiência do trabalho. Nós falamos atrás que a riqueza, a pessoa que procura prazer na riqueza, é inútil, passa rápido. Falamos também que o legado do conhecimento, de ter patrimônios, de escrever livros e tal, isso também passa. Pode demorar um pouco, mas isso passa. Certeza que passa. Né? E o trabalho? Nós vamos falar agora sobre a insuficiência do trabalho. E o trabalho, o que a gente pode comentar sobre esse tópico? Bom, Gênesis 2,15, pastor, nos dá a descrição de que o trabalho foi instituído por Deus ao ser humano por ocasião da criação. Ou seja, logo se trata de algo bom, que é realizado, sendo realizado de forma honesta, traz dignidade e pode ser utilizado para a glória de Deus. Ou seja, o meu trabalho ele tem que ser utilizado para a glória de Deus, como diz o texto sagrado.
quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 10, Coríntios. Por que o 31. meu trabalho ele pode ser para a glória de Deus? Porque eu sou grato. Às vezes eu não tenho a promoção que eu queria ter. Às vezes eu estou naquele cargo há muito tempo, mas aquele trabalho é para a glória de Deus. Eu sou grato a Deus por aquele trabalho. É naquele trabalho que você entrega o seu dízimo, Sim, que você eu oferta, oferto, que você cuida eu da sustento família. da minha família, Isso. Né? Então, É uma forma de ser grato a Deus. E lembrando que o trabalho, alguém até expressou um dia desse aí, eu quero conhecer quem inventou o trabalho. Né? Se ler Gênesis 2:15, vai encontrar, né? Sim, vai encontrar. Vai encontrar, que foi Deus que colocou. instituiu. Deus, quando ele cria o homem, ele fala, então agora vai lavrar a terra. Isso. Tudo bem, o homem pecou, aí as coisas ficaram mais difíceis, né? É. Mas antes ele já foi criado para trabalhar, né? Então, engana-se quem pensa que o trabalho é por si só capaz de satisfazer plenamente o coração humano. Porque tem pessoas que ela gosta de trabalhar 8, 10, 12, 14. Olha, pasme, alguém informou que dá uma diária de 16 horas. 16 horas, meu irmão. É muito tempo envolvido com o trabalho. Entendeu? E quando vai para casa, não vê a hora de voltar para o trabalho. Porque o prazer está no trabalho, né? E a gente vai entender que o trabalho ele é insuficiente com a questão de encontrar prazer. Sim. Será que esse prazer a todo custo de entregar a vida ao trabalho dessa viver forma? Só aquilo, às vezes não vive com a família, não tem tempo para a família, né? Fica só fadigado ao trabalho. É verdade. Se nós temos a insensatez das riquezas, que é insensato ficar correndo atrás de dinheiro e tal, se nós temos a efemeridade do legado, que é querer deixar alguma coisa de legado aí, a insuficiência do trabalho faz parte desse caminho. O trabalho é insuficiente para trazer prazer a qualquer custo. Então, diga aí para você, meu querido irmão e irmã, pense direitinho. Você quer ser rico? Pois seu prazer não vai ser alcançado na riqueza. Você quer deixar alguma coisa de legado aí? Pois seu prazer não vai ser alcançado no legado que você vai deixar, porque ele é efêmero, ele dura pouco. E se você quiser também se satisfazer no trabalho, o trabalho é insuficiente para te satisfazer, é insuficiente. Por que é inútil fazer do trabalho a fonte última do prazer? Por quê? O que o sábio poderia dizer para nós? Ele faz duas observações. Quero comentar essa primeira, Diácono Wesley, depois eu queria que você comentasse a segunda observação que a gente pode encontrar aí, trazida do sábio Salomão. Primeira observação que Salomão vai fazer sobre essa questão de ser inútil você ter o trabalho como fonte de prazer, em primeiro lugar, ele vai dizer que não podemos reter os frutos do trabalho por muito tempo. Eu ganhei milhões, eu enchi meu celeiro, mas há quanto tempo você pode sustentar isso? Né? Das coisas pelas quais tanto se esforçou, o Salomão, o rei, ele vai admitir o seguinte: terei que deixá-lo para aqueles que me suceder. Eu comprei uma casa, comprei um carro, comprei um palacete, comprei, mas o dia que morrer fica para quem? Para quem suceder. E o detalhe, que pode ser um grande prejuízo social, que a gente, infelizmente, não são todos, graças a Deus não são todos, mas infelizmente a gente vai encontrar famílias se degradando por herança. Vai um pai, vai um irmão para a justiça, vai o outro, aí na família, às vezes o irmão lá tem algum que morreu, aí os netos vão brigar também, e vira aquela... Queria um grande desgaste. Um grande desgaste, né? Então, tudo que a pessoa se esforçou, como diz Salomão, acaba ficando para aquele que vai suceder. E, de repente, aquele que ficou para suceder, ele não tem tamanha sabedoria para administrar. Uma hora ou outra vai gerar uma confusão. Se os bens que angariarmos durante a vida serão bem cuidados por aqueles que nos sucederem, só não saberemos e nem ainda como prever com exatidão. Não adianta eu falar assim, olha, eu vou deixar uma riqueza aí e meus filhos saberão, eu vou ter orgulho e saberão. Como que você... Não tem como você saber, né? Tem, como dizer, a gente vai morrer, então não tem como saber. O certo é que a essa altura não teremos controle sobre coisa alguma, né?
Algum filho fala assim, em memória do meu pai, né? Em memória da minha mãe. Mas lá uma bela hora ele se rebela e aí começa a grande discussão, né? E nós temos uma segunda questão aí, se nós temos em primeiro lugar aí, falando a respeito dessa consideração que Salomão fala, de deixar alguma coisa, né, algum patrimônio, nós vamos partir para o segundo. E o que a gente pode dizer aí no segundo? Bom, em segundo lugar, como diz a lição, nem sempre podemos evitar os desgastes do trabalho, né? Sim. Por muitas vezes o sucesso ocorre sobre o custo de muitas preocupações, né? Que ao ser humano acarretam, pastor, dor e tristeza. Sim. Mesmo à noite, a pessoa está em casa, a mente não descansa. Mesmo à noite, passou, igual o senhor falou, 16 horas trabalhando, 16 horas preocupado com o trabalho, e à noite a mente ainda está trabalhando, né? O que torna o trabalho senhor da própria vida, ou seja, eu vivo pelo trabalho, eu tenho que viver pelo trabalho. É uma história interessante que aconteceu comigo. Trabalhava numa empresa e o patrão ele vivia o trabalho, né? Nós chegava de manhã, ele já estava lá. Sim. Aí a empresa já estava aberta. Nós íamos embora, ele estava lá ainda, né? Ficava na empresa. Uma certa vez nós chegamos para trabalhar e a esposa dele trancou a empresa, né? Não deixou ninguém trabalhar. Talvez num diálogo ela não conseguiu mostrar para ele o quão prejudicial estava sendo Olha ele só. viver em custa do trabalho. Então ela tocou na ferida, né? Fechou a Então, empresa. já que você não está me ouvindo, eu fecho a empresa. E aí a gente ficou sem trabalhar. Fazendo o quê? Isso mostra que para ele o trabalho talvez seria o senhor da vida dele, né? Era o prazer que ele tinha. Era o prazer dele, ele tinha que estar lá, né? E às vezes deixava um situação. pouco a desejar com relação à família e outros segmentos, né? Então, a gente analisando aí que se, em primeiro lugar, a gente vai observar que Salomão vai nos falar a respeito de riquezas que ele vai deixar, que a gente não pode reter o fruto do trabalho para sempre, né? E não tem como controlar, porque a pessoa morre e não tem como controlar. Aí você me comenta aí que, em segundo lugar, nós vamos ver aí que a preocupação por muitas riquezas, pelo sucesso, acarreta dor. Dor, tristeza. Né? Tristeza. E aí você pode transferir essa dor e tristeza de uma maneira interessante, porque aquelas pessoas que tornam o trabalho como senhor da própria vida, eles ignoram coisas importantes do tipo qualidade De vida, com a família. Com a né? família, né? Tem pessoas que não tiram férias. Quando Né? chega as férias, vende as férias ainda. Vende as férias porque quer o dinheiro, quer trabalhar para construir. Eu quero construir. Aí tem aqueles que têm um 13º, ele pega adiantado também, que é para gastar logo e tal, etc. E não tira, entra ano e sai ano ali, não tira um final de semana com a família. E tem mais, não tem qualidade de vida com a família, com a igreja e com Deus. É um tipo de pessoa que está tendo um prejuízo terrível. Por quê? Ele não se reúne com a família para um lazer, mas também não tem prazer em congregar. Não vai para a igreja, não canta, não ora, não ouve um sermão, não vai cultuar, não vai se alegrar com os irmãos, ou seja, não tem tempo com a igreja. E quando vai para a igreja, se passar de 1 hora, passar de 1h30 ali, poxa, já está na hora de ir embora. Né? Às vezes, quando vem para a igreja, no pátio está falando sobre trabalho. Trabalho. Às vezes está combinando trabalho com o irmão lá na igreja. Né? Olha só que interessante, vamos pensar nisso. E também não tem prazer com Deus. Às vezes, nem em casa, ele faz aquela leitura bíblica, aquela oração com a família, porque o negócio é trabalho, trabalho, trabalho. Eu lembro de um palestrante que foi dizer, entrevistando uma pessoa, né? Aí falou assim, qual o sucesso, né, de você ter tantas coisas, tanto patrimônio? Ele falou assim, aqui é trabalho, companheiro. A minha vida é trabalho. A minha vida é trabalho, né? Então, a gente vai analisar que tem pessoas que têm esse tipo de hábito e leva ao prejuízo familiar, com a igreja e com o próprio Deus. Ou seja, com ele próprio. Com ele próprio. Porque quando a pessoa não tem prazer de estar com a família, com a igreja, com Deus, qual é o maior prejudicado? Ele mesmo. E pode trazer também problema até para a saúde, né? Sim. Estresse terrível. Estresse terrível. Né? Esse dia eu li sobre uma pesquisa onde diz que o trabalhador brasileiro é o trabalhador mais estressado do mundo, porque ele é cobrado por rendimento, ele é
cobrado por qualidade do serviço, entendeu? E ele é cobrado também por conhecimento. Então, ele é o mais estressado do mundo. E aí nós vamos aprender que, no momento que a pessoa não encontra prazer nas riquezas, que a riqueza ela se torna insensata, né? A insensatez da riqueza, ou seja, o que é ser insensato na riqueza? É você amontoar tesouro, e tesouro, e tesouro, e aí é fútil, vai ficar, porque para quem que você vai deixar? E você vai pensar também na questão do legado, do conhecimento, de ter patrimônio, também é efêmero, porque dura pouco. E se você pensar na insuficiência do trabalho também, dura pouco, né? E o trabalho também ele não alcança, porque você vai adquirir riquezas, você vai deixar para quem, se você não tem controle? E se você for também ter muito trabalho, vai causar dor e tristeza, porque você não tem qualidade de vida com a família, com a igreja e com Deus, você não tem. E aí onde você vai encontrar a satisfação, então? Se você não tem na riqueza, se você não tem no legado, se você não tem no trabalho, vai encontrar com quem? Só com Deus. Só com Ele. A satisfação verdadeira é só em Deus. O sábio rei entendeu que as riquezas, o legado e o trabalho não pode por si mesmo proporcionar ao ser humano satisfação verdadeira. Ele entendeu isso. Mas será que a gente vai esperar ficar na idade de Salomão para entender uma coisa dessa? Irmãos, nós somos privilegiados em saber disso na idade que estamos. Talvez eu estou falando para alguém que tem mais idade do que eu, mas eu ainda me considero privilegiado em relação a Salomão, porque Salomão aqui já está com os cabelos brancos e ele chega na conclusão dizendo o seguinte, riqueza, legado e trabalho é inútil. Ou seja, eu tentei encontrar prazer nessas três coisas e foi inútil. Não encontrei satisfação verdadeira. Apesar de chegar a essa dura conclusão, ele sabe que a felicidade existe e que sua fonte não se mostra inacessível. Qual é a fonte do prazer, então? Qual é a fonte que não é inacessível? Essa fonte chama-se Deus. Podemos afirmar isso, não podemos? Podemos afirmar. O que diz o texto lá do versículo 24? O que ele diz para nós? Leia para nós, por favor. 24. Ele vai dizer que, Salomão vai falar, e vi que isso também vem da mão de Deus. Vem da mão de Deus. Ou seja, se você quer prazer na riqueza, no legado, no trabalho, você não vai encontrar. Você vai encontrar só onde? Em Deus. Em Deus. Essa fonte é inacessível? Não. Não. É uma fonte... Todos têm acesso. Não? Ela é uma fonte acessível. O acesso, não sei se o senhor concorda, ele acontece no momento que a gente vê acima daquele horizonte debaixo do sol. Sim. Porque quando Salomão está falando isso aí, ele está falando das riquezas, de tudo isso que a gente vê no limiar humano, no limite humano, na visão humana, debaixo do sol. E aí, quando você olha acima do sol, você está olhando para Deus. Sim. Então, você consegue ter acesso à fonte do prazer, que é Deus, a satisfação verdadeira do prazer. Nas palavras inspiradas de Eclesiastes, é Deus que nos proporciona os meios para a satisfação verdadeira. Do Senhor vem a bênção que traz o regozijo ao nosso coração. Ele é a fonte de toda a felicidade. Quer ser feliz? Não é em riqueza, não é em legado, não é no trabalho, é só em Cristo. Muito mais que isso, Deus nos proporciona sabedoria para que obtenhamos satisfação verdadeira. Olha o que diz o versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quer mais que isso? Você está se colocando na mão do Senhor, três coisas importantes você recebe. Sabedoria, conhecimento e felicidade. Precisa mais, né? Então eu vou querer aí deixar um legado. Vou deixar um legado. Meu pai deixou um certificado na parede. Esses dias eu disse que de uma pessoa que sonha em fazer um doutorado na Alemanha. E aí, aí ele disse assim, quando ele vai fazer um doutorado na Alemanha em teologia, e aí depois que ele fazer o doutorado na Alemanha em teologia, aí ele pode morrer. Que aí os filhos vão colocar na parede assim, morreu meu pai, ele é doutor em teologia.
né? Então, essa questão de querer sabedoria humana, isso passa. Isso passa. Aí a palavra vai nos dizer, o homem que agrada a Deus, ele tem conhecimento, sabedoria, logo ele tem felicidade. Sendo Deus a fonte da satisfação, ele nos ensina a usufruir de suas bênçãos, de modo que nós o glorifiquemos em tudo. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você está procurando, você quer ter riquezas? Faça para a glória de Deus. Você quer deixar um legado? Faça para a glória de Deus. Você quer trabalhar? Trabalhe para a glória de Deus. Porque se for assim, meu querido irmão, você vai ter satisfação verdadeira. Ou seja, a riqueza é boa quando ela é ganha em Deus. O legado é bom quando é tido em Deus. O trabalho é bom quando é em Deus. Eu lembrei aqui, diácono, do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia. Em vão trabalha os que edificam. Isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Entendeu? Então é o Senhor. Assim as riquezas, trabalho e legado e todas as demais dádivas da vida com as quais o Senhor nos presenteia, torna-se motivo para regozijo e satisfação. Por quê? Porque você faz para a glória de Deus. Aí riqueza, trabalho, legado, você vai estar feliz e vai deixar a sua família feliz, a igreja e tudo mais. Diante dessa verdade, cabe a nós diariamente agir com confiança, visto que o Senhor supre nossas necessidades. Você já leu Filipenses 4,19? E com gratidão, pois Ele se preocupa com o nosso bem-estar. Que lição maravilhosa. Ele satisfaz, rapaz, né? Toda a sua necessidade. Entrega o teu cabeça, confia nele, ele vai satisfazer você. Amém? Então, meus queridos, considerando a vida debaixo do sol, ou seja, somente do ponto da vida humana, não vale a pena viver. Quando você considera a vida, só essa vida aqui embaixo do sol, não vale a pena viver. Pois nada há que satisfaça plenamente o coração do homem. O que há nesse mundo sem Deus que satisfaça o coração humano? Nada. Não é o trabalho, não é o conhecimento, não é o legado, não é nada. Porém, ao concentrarmos nossa busca na satisfação em Deus, as coisas mudam, pois Ele pode preencher a nossa vida com alegria plena. Está um vazio aí na vida, não está? Tem pessoas que fazem um plano de saúde e pagam absurdo no plano de saúde, por quê? Mesmo sem estar doente, pensando que um dia, se eu ficar doente, eu vou usar, eu vou ter um bom recurso, eu não vou ficar de um lado para o outro nos hospitais que são administrados pelo governo, e eu vou ser um tratamento de elite, porque eu estou pagando um plano de saúde. Aí lá um belo dia ele fica doente e descobre que o plano de saúde não cobre aquele tratamento. E aí ele vai para onde? Para o governo. Para o governo. Porque nem todos. Então há uma grande frustração. Não que é proibido fazer um plano de saúde, mas é bom pensar que primeiro se busca o quê? O reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Faça o plano de saúde, mas confiando que Deus é que cuida da tua vida, né? Então vamos analisar direitinho. Ao concentrarmos nossa busca na satisfação em Deus, as coisas mudam, porque é Ele que nos dá alegria. Então, eu quero apresentar para vocês aqui, juntamente com o diácono, 2 lições como aplicativos que vai nos ajudar a pôr em prática o que nós falamos até aqui. Amém? Vamos lá então, com os olhos na vida. Primeiro título, em Deus há satisfação plena, glorifique-o. Não é a busca pelo prazer nas riquezas, no legado e no trabalho, e nem mesmo nas mais coisas, além disso, né? Além do legado, além do trabalho e tal, deste mundo, que vai trazer felicidade de verdade. Não é. Né? Pois quando o centro da vida é somente o prazer, o resultado final é o que mesmo? Decepção e vazio. Decepção, né? E vazio. Sempre, né? Decepção vai estar sempre vazio. Né? E vazio. Quero ter prazer de ter um veículo. Eu lembro de uma pessoa que falou, eu quero comprar determinado carro. Aí foi lá e comprou. Aí quando ele pegou o carnê, que ele olhou o carnê, ele falou, rapaz, aí deu tristeza, deu dor. Porque ele não avaliou direitinho na compra.
deu a entrada, Sim. mas quando ele foi fazer os cálculos, que ele ia pagar quase 3 veículos, né, pelo tempo que ia ficar pagando. A única fonte de satisfação plena em Deus que nos ajuda a viver contente é usufruir das bênçãos que Ele nos dá. Ele nos dá bênçãos maravilhosas. Por isso que Jesus fala assim, ó, eu cuido dos pássaros, cuido dos lírios, cuido do campo. Será que eu não vou cuidar de vocês? Então Deus cuida da gente. Então, glorifique a Deus porque só nele há satisfação plena. Sendo Deus a ponte da satisfação plena, seremos bem-aventurados se utilizarmos a nossa vida para glorificá-lo em temor e submissão à sua santa Vontade. e soberana Vontade. vontade. Fique na vontade de Deus. Vai perder se ficar na vontade de Deus, pastor? Não. Eu lembro do Salmo 37, que no versículo 5 ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Confia nele. Ele vai fazer tudo. Glorifiquemos a Deus em tudo que fizemos. Usemos as nossas forças e dispomos inteligência e tempo a fim de agradarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradar a Deus. Amém? Vamos agradar. E o segundo tópico dessa conclusão vai dizer que em Deus há satisfação plena. Então, agradeça a Deus. Agradeça. Quantas vezes nós recebemos bênçãos e pouco agradecemos ao Senhor, né? Para o nosso deleite e felicidade, Deus nos concede merecidamente as suas dádivas. Nele obtemos satisfação completa. Ou seja, Deus dá coisas abençoadas para nós. Eu lembro de um texto bíblico de Jesus, quando ele vai falar no Sermão da Montanha, no capítulo 7, ele diz lá o seguinte, olha, vocês são maus, mas quando o filho de vocês pede pão, vocês não dão pedra. É bom pensar nisso, né? Por mais coração pecaminoso que tenhamos, por mais maus que sejamos, quando o filho pede peixe, você não dá uma serpente. Você dá peixe. Se ele pede pão, você dá pão, você não dá pedra. Aí Jesus fala isso porque você tem um coração mau. Imagine Deus que é bom. Então Deus ele vai dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É o que diz o apóstolo Paulo. As riquezas e legado e o trabalho sem Deus se tornam insatisfatório. Mas o homem que agrada a Deus é recompensado com sabedoria. Inteligência. Felicidade, né, pastor? Justamente. Sob a bênção e a orientação deles, usufruamos das dádivas divinas com contentamento. Nesse tópico, Diácono, ainda falando em Deus, né, ter a satisfação plena em Deus e agradecendo, o que a gente pode dizer ali? O que a gente pode falar? Bom, a nossa vida em Deus, ela tem que ser plena em gratidão, né? Sim. O texto diz que em tudo dai graça. Dai graças, né? Com fartura, com escassez, nós temos que dar graças a Deus, né? Como diz ali, devemos fazer isso porque pelo poder de Cristo podemos viver contente em toda e qualquer situação. Vamos viver contente, com o nosso coração grato a Deus, com escassez, com abundância, nós temos que ser grato a Deus. Que mesmo com a dificuldade que estamos atravessando hoje, nós podemos dizer que nada tem faltado a nós, né? Deus, em sua infinita graça, em sua infinita bondade, como Ele é bom o tempo todo, Ele supre as nossas necessidades. E nós temos que ser gratos, pastor. Graças a agradecer a Deus sempre. Quando você cita esse texto de Filipenses 4:12, que ele está dizendo que ele ajuda-nos em qualquer situação, aí Paulo ele está dizendo que ele tinha passado por fartura, mas também tinha passado por escassez, certo? Sim. Passei por escassez, passei por fartura, porque o Senhor me sustentou em qualquer situação, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Poder todas as coisas é o seguinte, em qualquer circunstância. Está difícil aí? Quantos nossos irmãos, de repente, fazendo tratamento médico, expectativa aí de passar por cirurgia. Essa semana mesmo eu visitei 2 famílias, e essas 2 famílias nós temos membros nossos que vão passar por cirurgia ainda esse mês, né? E estão firmes, estão certos de que vão se operar e vão ser curados, vai ser tirado do mal, e os médicos vão tratar deles, estão certos disso. Mas por que eles estão certos? Porque eles sabem que tudo pode naquele que fortalece. É Deus que fortalece. Quando você está precisando de tratamento médico, Deus está ali. Quando você não está precisando, Deus está ali também. Então é bom pensar nessa situação, né? É bom pensar nisso. Então, com Cristo, nós não teremos falta nenhuma, né? Nenhuma, de nada.
eu lembro do Salmo 23, né? O Salmo 23 vai falar isso. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Ele está cuidando de mim. Está cuidando de mim. Nosso Senhor nos basta, né? Nos basta, com certeza. E é isso, Diácono Wesley. Amém. Chegamos aí ao final de mais um estudo. A gente vai falar o nosso compromisso. Amém. Pensar no nosso compromisso. Gostaria que você terminasse, Amém. falasse o nosso compromisso aí, para que a gente possa nos compromissar com a palavra do Senhor. Diante desse estudo, né, o nosso compromisso, no estudo de hoje, nós aprendemos, com base na palavra de Deus, que a busca pelo prazer a qualquer custo, ela é tanto inútil quanto frustrante. Os que se esmeram nessa busca, viver como se estivesse correndo atrás do vento. Os felizes de verdade são aqueles que colocam, que buscam, que vão atrás de Deus, em Deus, o sentido e a satisfação da própria existência. Isso. Dito isto, agora você pode concentrar-se em seus compromissos para esta semana. Pois bem, interceda a Deus pela libertação daqueles que fazem da busca pelo prazer a finalidade última da vida. De repente você conhece alguém que se enquadra nisso. Ore por essa pessoa, busque a Deus pela vida dessa pessoa. Além disso, se você conseguir uma oportunidade para mostrar a alguém que a fonte da felicidade está em Deus, não existe em fazê-lo. Não hesite em fazê-lo. Mostre para a pessoa que a fonte da felicidade, ela é única, exclusivamente em Deus. A fonte verdadeira da felicidade. Em Deus nós encontramos paz, em Deus nós encontramos plena felicidade, porque Ele é a essência de tudo. Amém? Que o Senhor nos ajude. Amém, amém, amém. Então nós aprendemos aqui no diálogo de Eclesiastes capítulo 2 sobre a insensatez das riquezas, ou seja, não fica amontoando tesouros, porque você não vai fiscalizar. A efemeridade do legado, não precisa você buscar prazer nas coisas desse mundo, querer deixar um legado porque vai passar. A insuficiência do trabalho também. O único prazer nosso, a satisfação verdadeira é em Deus. Eu gostei dessa parte que você disse aí sobre a questão de orar a Deus, pedir para que o Senhor liberte alguém que está buscando prazer nessa vida aqui, né? Ou seja, interceder por alguém, interceder a Deus pela libertação daqueles que fazem da busca pelo prazer a finalidade última da vida. A pessoa só fica ali em cima, né? Do legado, do trabalho, da riqueza, eu quero, e esquece de Deus, né? Interceder por ele. E aí, de repente, dá uma olhadinha no espelho para saber se esse alguém não é a gente, mesmo, né? Olhar para ele assim e falar, eu acho que eu tenho que orar por você, meu irmão. Né? Queridos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a bênção da alegria. No próximo sábado, nós vamos estudar a lição de número 3. Há um tempo certo? É uma pergunta. Há um tempo certo? E aí você que já leu Eclesiastes capítulo 3, que vai falar sobre o tempo para tudo, vamos estudar a lição dessa semana, a semana que está entrando, né? A partir de amanhã. Há um certo tempo? É uma pergunta, é a lição de número 3. Tá ok? A gente vai, então, nesse momento, citar com vocês novamente a missão da nossa escola bíblica, e eu quero encerrar pedindo que o diácono Wesley faça uma oração, agradecendo a você, meu querido irmão e irmã, que esteve conosco até agora, e peço que você não deixe de assinar esse canal, compartilhar com alguém, acionar aí o sininho para que você receba as notificações dos próximos estudos, tá bom? Lembrando que a missão da escola bíblica é transformar as pessoas em discípulos de Cristo, através do ensino e da prática da palavra de Deus. Amém. Diácono Wesley agradece a Deus, peça ao Senhor que nos abençoe, que tenhamos um sábado, um culto abençoado. Amém. Pai, nós te agradecemos porque entendemos que a tua palavra, ela foi clara com nós nessa manhã. Que nós viemos, meu Pai, praticar esse ensinamento tão importante da tua palavra. Que não devemos colocar a nossa confiança nas coisas, no trabalho, no legado, na riqueza, mas que viemos colocar a nossa confiança acima do horizonte do sol, em Deus, que é a nossa fonte inesgotável de felicidade. Senhor, que essa verdade sempre esteja no nosso coração, na nossa vida, Pai, da importância de sermos gratos a Deus, da importância de sermos gratos a tudo que o Senhor faz, a tudo que o Senhor fará por nós, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Então nós te agradecemos,
Te agradecemos pelo trabalho que o Senhor nos proporciona. Te agradecemos pela nossa família. Te agradecemos, Senhor, pela igreja de Deus. Te agradecemos, meu Pai, por todas as bênçãos Glória a infinitas Deus. que o Senhor tem assim nos dado, Senhor. Nós somos gratos. O nosso coração é grato em Ti. Pois, Pai, como é alegre saber, Senhor, como é alegre ter essa convicção de que o Deus que servimos, que é verdadeiro, Ele é a nossa fonte de inteligência, Ele é a nossa fonte de sabedoria, Ele é a nossa fonte de felicidade. Então nós te agradecemos, ó Pai, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até sábado, se Deus quiser.